Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também não esquece de me acompanhar lá nas minhas redes sociais, principalmente naquela que começa com Ti, que termina com Toque, que eu tô produzindo os conteúdos bem legais por lá, contando as histórias sobrenaturais, misteriosas e aterrorizantes que aconteceu com vocês. Então já deixa também a sua história aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram e corre lá pra me seguir pra você ficar de olho e assistir quando a sua história for postada. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Cody Lee Johnson era um rapaz muito divertido, alegre e carinhoso que cresceu vivendo com a sua mãe, Cherry Ann Johnson, na Califórnia, Estados Unidos. O Cody e sua mãe Cherry sempre foram muito próximos e quando ele tinha por volta de 4 anos, eles se mudaram para uma cidade pequena no interior chamada Montana. O Cody amava carros e esportes ao ar livre e também praticar tiro ao alvo com os seus amigos. Ele nunca foi de sair muito de casa, ele era bem caseiro e também não gostava de namorar muito aí com várias moças, tanto é que com apenas 20 anos o Cody já estava à procura de uma namorada para passar o resto da sua vida. Em 2011, então, quando Cody tinha 23 anos, ele foi a uma festa de Halloween com os seus amigos e lá ele conheceu Jordan Lynn Graham, uma moça de 20 anos. A Jordan era muito tímida e reservada, ela era bem introvertida, ela vinha de uma família tradicional e muito religiosa e ela acreditava muito também, em todas as crenças ali da família dela, principalmente na castidade. Quando ela era adolescente, ela trabalhou como babá para algumas mães ali da comunidade e ela sempre fazia esses pequenos serviços ajudando as pessoas ao seu redor. Ela e o Cody se conheceram então naquela festa, logo começaram a se aproximar e o Cody começou a ter um interesse pela Jordan. Tanto é que mesmo depois da festa eles acabaram trocando contatos, continuaram conversando e aos poucos foram se tornando muito amigos. Porém, mesmo que o Cody tivesse esse interesse pela Jordan, ela não demonstrava assim tanto interesse de volta, isso porque, como eu disse, ela era muito religiosa, já o Cody não era tanto assim, e ela estava à procura de um parceiro que seguisse também fielmente a religião junto com ela. Sendo assim, então, o Cody, já muito apaixonado pela Jordan, decidiu começar a frequentar mais a igreja também que ela frequentava, para assim aos poucos ir aprendendo um pouco sobre a religião dela, ir entrando também nesse mundo e conseguir aos poucos conquistar o amor da Jordan. Esse plano do Cody de fato funcionou, ele conseguiu começar a frequentar essa igreja, se aproximar mais da Jordan e então em novembro de 2011, finalmente eles começaram a namorar oficialmente. O Cody estava muito feliz, ele estava completamente apaixonado pela Jordan, tanto é que apenas um ano depois, em dezembro de 2012, ele a pediu em casamento e ela aceitou. Apesar de o Cody parecer estar muito feliz com todo esse relacionamento, os amigos próximos do casal achavam o relacionamento deles um pouco curioso. Isso porque eles nunca viam demonstrações de afeto entre os dois, eles nunca se beijavam em público ou nem mesmo se abraçavam ou seguravam as mãos. E isso era bem estranho ali, para as outras pessoas, principalmente do lado da Jordan. Ela era a que era mais fechada, o Cody ainda demonstrava ali uma vez ou outra algum carinho por ela, mas ela nunca demonstrava nenhum tipo ali de afeto para o Cody. Apesar de achar estranho, as pessoas não achavam que era nada muito importante, até porque a Jordan sempre foi uma menina muito tímida e reservada, então podia ser que ela só tinha vergonha, de demonstrar esse afeto em público. Então o relacionamento se seguiu e em 29 de junho de 2013, o casal Cody e Jordan finalmente se casaram.
O casamento foi uma cerimônia muito bonita, ele aconteceu ao ar livre, tinham poucos convidados ali, né, apenas as pessoas mais próximas do casal. Segundo todos que estavam presentes, o Cody mais uma vez estava muito feliz, ele parecia muito apaixonado pela Jordan, mas a Jordan continuava com aquele comportamento um pouco mais quieto dela, né, sem demonstrar assim tanta felicidade. Segundo as pessoas, a Jordan quase nunca olhava para o marido, ela sempre desviava o olhar e parecia até mesmo que ela não estava tão feliz com o casamento. Mesmo assim, as pessoas continuavam achando que aquele era apenas o jeito da Jordan e que na verdade, né, ela só não conseguia demonstrar, mas ela estava sim feliz com o casamento. A partir daí, então, o casal começou a viver juntos na mesma casa, estavam aí nessa nova fase, né, de se adaptar a viver um junto com o outro, e o Cody mais uma vez dizia para todos que ele estava muito feliz com o amor da vida dele. Alguns dias se passaram então e no domingo, dia 7 de julho de 2013, o Cody e a Jordan saíram para jantar com alguns amigos e por volta de 8 horas da noite eles decidiram voltar para casa. No dia seguinte, então, segunda-feira, nem a Jordan e nem o Cody apareceram em seus trabalhos. Um amigo do Cody, que também era chefe dele no trabalho, acabou estranhando a ausência dele porque ele nunca faltava, muito menos sem avisar. Então esse amigo tentou entrar em contato com o Cody pelo telefone, mas ele não atendia e nem retornava nenhuma ligação. Esse amigo então, né, esperou o dia passar, tentou entrar em contato várias vezes, mas não conseguiu. Então, achando tudo aquilo muito estranho, ele decidiu ir até a casa do Cody para ver se tinha acontecido alguma coisa. Chegando lá, ele chamou do lado de fora várias vezes, mas ninguém atendeu a porta, parecendo que não tinha ninguém em casa. Esse amigo também fez várias ligações para Jordan, mas ela também não atendia nenhum contato. Então esse amigo já, né, no fim do dia, extremamente preocupado, foi até a polícia registrar um boletim de desaparecimento para o casal. A essa altura, várias pessoas que conheciam o casal já estavam muito preocupados, sabendo que os dois não estavam respondendo a nenhuma tentativa de contato, mas felizmente, mais tarde naquele dia, finalmente uma amiga da Jordan conseguiu contato com ela por mensagens. Ela perguntou a Jordan se estava tudo bem, onde ela e o seu marido estavam, e a Jordan disse que estava bem e estava em casa, mas ela não sabia onde o Cody estava. Ela disse que ele tinha saído no dia anterior com um amigo depois que eles foram embora daquele restaurante e até então ele não tinha voltado para casa. No dia seguinte, então, a polícia foi até a casa do casal para conversar com a Jordan e saber de mais detalhes. Ela contou mais uma vez essa história, né, sobre o Cody ter saído com um amigo. Ela disse que quando eles estavam indo embora daquele restaurante para casa, o Cody recebeu a ligação de um amigo chamado José, que convidou ele para sair, caminhar e conversar um pouco. Ela disse que ela foi para casa então e o Cody saiu com esse rapaz, mas ela não sabia para onde eles tinham ido. O Cody também não disse que hora que ele iria voltar. Ela também não conhecia esse amigo e ela disse também que não ficou perguntando tanto assim pro Cody para onde ele iria, porque ela não queria ser invasiva. Os policiais também questionaram a Jordan por que ela não tinha registrado, né, o marido como desaparecido quando ele não voltou para casa no dia seguinte, e ela disse que não pensou que nada grave pudesse ter acontecido. Ela disse que ele só poderia ter resolvido passar a noite fora com esse amigo, e ela disse que se ela tivesse registrado ele como desaparecido e depois ele voltasse no dia seguinte, ele ficaria chateado ao saber que ela tinha denunciado aquilo à polícia. Durante todo esse momento que a Jordan conversava com os policiais, eles achavam o comportamento dela muito estranho, porque ela parecia não se preocupar nem um pouco com o paradeiro do marido. Ela conversava como se não se importasse, né, com o fato de ele estar desaparecido, e além disso, o único incômodo que ela demonstrava era pelo fato de os policiais estarem ali na casa dela, fazendo todas aquelas perguntas. Os policiais conseguiram então, junto à companhia telefônica,
telefônica do Cold, conseguiram ali, né, o relatório de chamadas dele do seu celular e viram que de fato na noite anterior, por volta de 8 horas da noite, ele tinha recebido uma ligação. Eles conseguiram então ver que essa ligação era de um amigo dele chamado José. Eles entraram em contato com esse amigo e ele disse que sim, que tinha ligado para o Cold na noite anterior, mas que não era para marcar nenhum encontro. Na verdade, ele tinha ligado só para avisar que tinha encontrado uma ferramenta do Cold que o Cold tinha emprestado para ele. Esse amigo achava que tinha perdido a ferramenta, mas acabou encontrando e só tinha ligado para avisar o Cold e depois, né, em outra ocasião, eles marcarem algum momento para que o amigo devolvesse a ferramenta para ele. Mas ele disse que foi só isso, eles conversaram bem brevemente e não marcaram e nem se encontraram naquela noite. Os policiais acharam isso tudo muito suspeito, é claro, e foram atrás para descobrir se isso de fato era verdade, e eles viram que sim, que o José tinha uma esposa e que bem naquela noite a esposa dele, que estava grávida, tinha entrado em trabalho de parto e durante toda aquela noite o José esteve com a sua esposa no hospital. Os policiais acharam tudo aquilo muito estranho, né? Eles já estavam achando o comportamento da Jordan muito suspeito e agora, né, que eles tinham praticamente certeza que ela tinha inventado essa história desse encontro do Cold com um amigo, eles estavam ainda mais desconfiados dela. Alguns dias depois, então, a Jordan acabou contando para uma amiga dela chamada Hannah que tinha recebido um e-mail de um rapaz chamado Tony que se dizia ser o amigo que tinha se encontrado com o Cold naquela noite. Ela disse que nesse e-mail o amigo disse que ele e o Cold estavam conversando ali, né, pela rua, quando o Cold disse que ia embora, que estava, né, um pouco estressado, queria esparecer um pouco ali a mente e que para isso ele iria fazer uma caminhada no Parque Nacional Glacier, um parque bem conhecido na região que muitas pessoas vão ali fazer caminhadas e um lugar inclusive onde o Cold e a Jordan tinham o costume de ir quando eles queriam ali, né, fazer algum encontro entre os dois, sair um pouco e fazer uma caminhada. Esse amigo teria dito então no e-mail que acreditava que durante essa caminhada o Cold teria escorregado e caído ali no parque e que provavelmente ele já estava sem vida. E por isso a Jordan deveria retirar a queixa de desaparecimento e as autoridades deveriam parar de investigar o que aconteceu com o Cold. A Jordan também acabou contando sobre esse e-mail para a polícia, eles acharam isso tudo ainda mais estranho e levaram, é claro, esse e-mail para a investigação para tentar descobrir quem era esse tal de Tony que enviou esse e-mail e de onde, né, esse e-mail teria sido enviado para chegar assim na pessoa que o enviou. Os policiais também começaram, é claro, imediatamente buscas naquele parque para ver se encontravam algum sinal do Cold, mas estavam sendo buscas bem difíceis, isso porque o parque era muito grande, tinha lagos, montanhas, muitas árvores, tinha uma grande área ali no parque também, né? E eles não sabiam nem mesmo por onde começar aquelas buscas. A Jordan e alguns amigos também decidiram, né, ir para o parque e fazerem buscas também, né, ali ajudarem tudo, mas os amigos da Jordan, mais uma vez, estranharam muito o comportamento dela enquanto elas faziam essa busca. Segundo os amigos, enquanto eles andavam pelo parque de carro procurando algum sinal do Cold, a Jordan parecia estar muito feliz, ela ficou o caminho inteiro cantando e dançando dentro do carro. Em certo momento, então, como eles estavam procurando apenas dentro do carro, um dos amigos que estava junto perguntou se eles não deveriam parar e descer do carro para procurar caminhando, né? Porque assim eles conseguiriam verificar melhor ali entre as árvores. Mas a Jordan disse que não, que eles não deveriam descer e procurar naquele ponto, porque ela sentia que o Cold não estava ali e que ele estaria mais adiante. Eles continuaram então com o carro até mais adiante
adiante. Chegando mais à frente, finalmente ela parou o carro, todos desceram e então ela começou a guiar os amigos em uma certa direção, dizendo que sentia a presença do Espírito Santo guiando ela até o Cold e que se ele estivesse em algum lugar do parque, provavelmente ele estaria perto de um lugar que era muito especial para eles, porque era o lugar onde eles sempre iam quando eles iam visitar esse parque. Eles foram então caminhando até esse ponto, guiados pela Jordan. Em todo momento ela dizia, que estava sendo guiada pela presença do Espírito Santo. Então ela finalmente chegou até a ponta de um penhasco, apontou para baixo e disse que ali era o lugar onde o Cold estava. Os amigos ficaram um tempo sem entender nada, eles olhavam para baixo e não conseguiam ver nada além de árvores e mato, mas finalmente, depois de um tempo olhando para o lugar, eles conseguiram finalmente identificar o corpo ali do Cold em meio a toda a vegetação. A polícia foi chamada e eles tiveram que retirar o corpo do Cold daquele lugar de helicóptero, porque era um lugar de difícil acesso. No velório então do Cold, mais uma vez a Jordan apresentou comportamentos extremamente estranhos para uma esposa que tinha acabado de perder o seu marido, ainda mais o marido com quem ela tinha acabado de casar, há pouquíssimos dias. Durante o velório, a Cold ficou o tempo todo mexendo no celular e não parecia estar triste com o que tinha acontecido com o seu marido. Depois de tudo isso, então, de o corpo do Cold ser finalmente encontrado e de todos esses momentos onde a Jordan teve um comportamento muito estranho, uma amiga dela chamada Kimberly foi até a polícia dizer que acreditava que a Jordan pudesse ter alguma coisa a ver com a morte do seu marido. Essa Kimberly contou aos policiais que desde antes do casamento, a Jordan vinha conversando com ela e demonstrando que não estava feliz com a ideia de se casar. Antes do casamento, no dia da cerimônia, a Jordan teria dito para essa amiga que não tinha certeza do que ela estava fazendo, não sabia se de fato ela deveria se casar, mas a amiga disse para ela que estava tudo bem, que ela estava apenas muito nervosa, por conta do casamento, mas que ia dar tudo certo no final. Mais uma vez, no dia do casamento, na hora ali da cerimônia, como eu disse anteriormente, a Jordan parecia não estar nem um pouco feliz com tudo aquilo, e depois do casamento, quando ela foi embora ali com o seu marido para casa, mais uma vez ela entrou em contato com essa amiga, dizendo que não estava feliz e estava muito arrependida por ter se casado. Ela ainda disse para a amiga que não estava confortável para quebrar o seu celibato e ter ali a sua primeira relação sexual com o seu marido, mas ela não tinha coragem de dizer isso para ele. A amiga disse para ela que ela deveria conversar, com o marido, dizer que não estava confortável naquele momento e que ele entenderia. Então a Jordan disse que sim, que iria conversar com ele e tentar fazer ele esperar mais um pouco. A Kimberly ainda contou para os policiais que nos dias seguintes a Jordan continuou reclamando, dizendo que estava insatisfeita com o casamento e ela continuava sem querer ter relação sexual ali com o Cold e, segundo ela, o Cold estava ficando cada dia mais irritado com toda aquela situação e ficava cobrando ela, querendo que finalmente eles tivessem a sua primeira noite juntos. Nessa mesma época, então, os policiais finalmente conseguiram provas concretas contra a Jordan. Isso porque os policiais conseguiram finalmente analisar aquele e-mail que a Jordan disse que tinha sido enviado por um rapaz chamado Tony, amigo do Cold, e eles viram que, na verdade, aquele e-mail tinha sido enviado pelo computador do padrasto da Jordan. E eles perceberam que, no momento em que o e-mail foi enviado, a Jordan estava na casa desse padrasto, e o e-mail que foi utilizado para enviar o e-mail tinha sido criado apenas alguns minutos antes de o e-mail ser enviado, como se tivesse sido criado apenas para aquele propósito. As torres de celulares também indicaram que o casal estava no parque juntos na noite de domingo, por volta de 9 horas da noite. Os policiais olharam as câmeras de segurança do lugar e puderam ver o casal entrando no parque justamente por volta de 9 horas.
Isso colocava com clareza a Jordan na cena do crime e deixava claro também que ela tinha mentido sobre toda aquela parte de não saber onde o marido estava aquela noite. Quando confrontada então com toda essa informação, a Jordan finalmente confessou que tinha tirado a vida do marido, porém ela disse que tudo tinha sido apenas um acidente. Ela disse que naquela noite ela tinha dito para o Cody que estava insatisfeita com o casamento, isso deixou ele muito nervoso e os dois começaram a brigar. Para tentar dar um tempo ali na briga, eles decidiram então ir até aquele parque, caminhar um pouco e espairecer a mente, porém chegando lá, mais uma vez eles começaram a discutir sobre esse mesmo assunto e segundo ela, o Cody se tornou agressivo, segurando ela com força e gritando com ela. Ela disse que isso já tinha acontecido uma vez antes durante uma discussão pelo mesmo motivo, porque ela não queria, ter a relação sexual com ele ficou extremamente nervoso. Ela disse que não estava feliz com o casamento também, então ele já tinha se tornado violento com ela em outra ocasião. Ela disse então que ficou com medo por essa situação toda e por impulso para se defender, ela acabou empurrando o Cody, que estava perto do penhasco, e acabou caindo. Com essa confissão, então, a Jordan acabou sendo presa para aguardar o processo, porém, os seus advogados alegaram que, por se tratar de um crime passional, a Jordan não apresentava nenhum risco à sociedade e ela poderia aguardar o julgamento em liberdade. O pedido acabou sendo aceito, então, e em 9 de setembro, a Jordan pôde voltar para sua casa usando uma tornozeleira eletrônica. Um mês depois, ela acabou sendo então indiciada por homicídio de primeiro e segundo grau e por isso teve que voltar à prisão. A Jordan iria então a julgamento por homicídio em primeiro grau porque ninguém estava acreditando nessa história dela de que tudo tinha sido um acidente. Na verdade, as autoridades acreditavam que ela tinha planejado ir até o parque aquela noite e empurrar o marido para conseguir assim se livrar dele e se livrar do casamento com o qual ela estava extremamente insatisfeita, mas acabou que eles ofereceram ali um acordo para Jordan, onde ela poderia se declarar culpada por homicídio em segundo grau, que é o que não houve nenhum tipo de premeditação, e assim ela deixaria de correr o risco de ser condenada à prisão perpétua. A Jordan acabou então aceitando esse acordo e ela foi declarada culpada por homicídio em segundo grau em março de 2014, sendo condenada a 30 anos de prisão. No fim, não fica claro então se de fato a Jordan planejou todo esse crime contra o seu marido, porque ela estava querendo se livrar dele por estar insatisfeita com o casamento, ou se ela contou a verdade, ao dizer que tudo aconteceu como um acidente porque ela ficou nervosa e acabou empurrando ele sem querer. O comportamento todo da Jordan durante todo o processo é realmente muito estranho. O fato de ela não ligar, parecer não ter nenhum tipo de arrependimento, parecer também que não se importava com a morte do marido, foi toda uma situação muito estranha que leva muitas pessoas a acreditarem que de fato a Jordan planejou todo esse crime contra o marido. Até porque, os familiares dele principalmente dizem que o Cody era extremamente apaixonado pela Jordan e ele nunca tinha sido violento com ninguém, então eles não acreditam que ele tenha pressionado a Jordan de nenhuma maneira para ela ter relação sexual com ele, que muito pelo contrário, se ela tivesse conversado com ele, certamente ele iria entender a esposa e esperar ela conseguir ali, as coisas no tempo dela. Como tudo aconteceu, então, não ficou extremamente claro no final, mas a motivação, é fácil de perceber. A Jordan, infelizmente, pelo visto, tinha alguma questão mal resolvida ali com a própria sexualidade dela, a vida sexual dela, e ela acabou não sabendo lidar com tudo isso, e quem pagou com a própria vida no fim de tudo foi o seu marido Cody, que tanto a amava. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixa aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Deixa também alguma história sobrenatural, misteriosa ou bizarra que tenha acontecido com você para eu contar lá na rede vizinha.
Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.